O medo de William tornou-se realidade e ele não pôde deixar de se sentir triste. Após um momento de reflexão, endireitou-se e caminhou pela sala. Aí ele começou a falar. Aceito sua decisão e vou ajudá-lo a treinar nesse método, mas tenho algumas condições. Primeiro, quero que você treine sua energia mental por 6 meses e se depois desse tempo eu não o considerar pronto, não permitirei que você comece o tratamento. A segunda condição é que você terá que treinar o estilo sabre gêmeo comigo pessoalmente. Aceita? Noah olhou para ele meio confuso e repreendeu baixinho. Posso saber a razão por trás dessas condições? William parou no lugar e respondeu. Para suportar esse tipo de dor e ainda ser capaz de manipular a respiração, você precisará de uma mente muito mais forte do que o homem comum. Se você treinar seu mar de consciência por algum tempo, aumentará suas chances de sobreviver ao tratamento. Quanto à segunda condição, estarei praticando tortura em uma criança e não me sinto muito bem com isso. Pelo menos vou desabafar um pouco treinando você e você pode até aumentar sua tolerância à dor durante o processo. Noah ficou um pouco surpreso com esta resposta, especialmente em relação à sua última parte. Mestre, você não precisa se forçar a fazer o tratamento em mim se não quiser. Ninguém do círculo interno irá ajudá-lo a fazer isso e os únicos no círculo externo que podem usar a respiração com habilidade suficiente somos eu e o capitão. No entanto, minha precisão em seu uso é muito melhor, então sou o melhor candidato para realizá-lo. Noah caiu em pensamento. Mesmo que ele tenha tentado me enganar antes, ele não é um mau caráter. Bem, é confiar nele ou voltar a enganar os guardas, então não tenho muita escolha. Concordo. Disse Noah no final. Maravilhoso. Respondeu Guilherme, e então tirou outro pedaço de papel dobrado de um bolso da calça. Ele entregou a folha dobrada para Noah e começou a explicar novamente. Dentro dessa folha, está escrito uma runa chamada Runa Kezier, em homenagem às espécies de bestas mágicas das quais foram obtidas. Disse que essas bestas tinham uma energia mental tão poderosa que podiam espremer um homem adulto em uma pequena bola de carne com um único pensamento. Eles eram semelhantes a grandes macacos e cada um de sua espécie tinha um número diferente dessas runas incorporadas em suas costas. Quanto mais runas tinham, mais poderosa era sua energia mental. Quando os humanos descobriram que podiam usar essas runas para fortalecer sua energia mental, um grande exterminação começou, e das espécies Kezier, apenas as runas permanecem agora. William fez uma pequena pausa e então apontou para a folha dobrada nas mãos de Noah. Aquela que eu dei a você é a primeira runa do primeiro conjunto. Quando você a ler, sentirá uma dor terrível no centro do cérebro, causada por sua primeira interação com o mar da consciência. Na verdade, existe um método indolor para interagir pela primeira vez com o mar da consciência, mas levará uma semana e, conhecendo o tipo de masoquista que você é, descobri que esse método será mais adequado para você. Vá em frente e tente ler a runa. Depois que a dor vier, concentre-se nela para entrar no mar da consciência. Noah sorriu um pouco ao ser chamado de masoquista. Ele só estava ansioso para ficar mais forte. Não era o mesmo para todos? Ele lentamente desdobrou a folha em suas mãos até que um fio de tinta fosse visível. Imediatamente, ele sentiu como se sua cabeça fosse abrir. Ele gemeu, suportando a dor e escondendo novamente a runa e então se concentrou na origem da dor. Ele sentiu que estava em outro mundo. A sensação de estar no chão desapareceu e não havia cheiro, apenas o barulho constante das ondas do mar estava presente. Ele abriu os olhos e olhou ao seu redor. Ele estava sentado de pernas cruzadas no ar, sua figura meio transparente. Acima dele havia escuridão, separado dele por uma barreira esférica. Abaixo dele havia um mar azul, com ondas leves em sua superfície. Após alguns segundos de puro espanto, ele se viu de volta na sala com William olhando para ele. Parecia que apenas um instante havia se passado. Mestre, você pode explicar? Perguntou Noah completamente estupefato por esta experiência extracorpórea. Você acabou de ver seu mar de consciência. Considere uma dimensão pessoal, onde estão armazenados seus pensamentos, emoções e energia mental.
Quanto maior for essa dimensão, mais influência ela terá sobre o mundo material. A água dentro dela representa sua capacidade de pensar, então tome cuidado ao treinar energia mental ou lançar feitiços, porque isso esgotará essa água e, uma vez que você sair dela, sua capacidade de pensar será muito afetada até que o mar de consciência seja reabastecido. Você pode até desmaiar nessa situação, e se isso acontecer com muita frequência, você pode até danificar sua esfera. Uma vez a esfera está quebrada, sua mente se despedaçará e você será apenas um corpo vivo sem vontade ou pensamento. William estava falando com uma cara muito séria naquele momento. Era difícil imaginar quantos homens haviam quebrado sua própria esfera tentando ultrapassar seus limites ou se esforçando demais. Enquanto para os mais altos apenas a família Shosti ou famílias nobres semelhantes podem tê-los. Agora, chega de explicações, volte para sua casa e comece a praticar a primeira runa. Enviarei os formulários e descrições do estilo sabre gêmeo para o seu alojamento, incluindo o outro sabre. Vejo você novamente em uma semana a partir de agora para verificar seu progresso com os dois. Lembre-se de não esgotar sua energia mental. Dentro de seu quarto, Noah estava olhando fixamente para um pedaço de papel em suas mãos. O processo parecia difícil, pois gotas de suor escorriam por sua testa e seus olhos tentavam se fechar. Isso é difícil pra caralho. Continue, continue. Olhos fudidos, fiquem abertos. Noah estava completamente concentrado em sua tarefa e ignorou tudo ao seu redor. Com o passar do tempo, suas mãos começaram a tremer e seus olhos ficaram mais vermelhos e injetados. Dentro de seu mar de consciência, ondas continuaram surgindo do centro da esfera onde a figura semi-transparente de Noah estava parada com os olhos fechados. Uma carranca profunda estava presente em seu rosto. As ondas batiam nas bordas da esfera, aumentando sua circunferência em alguns milímetros a cada vez. À medida que esse processo avançava, o nível do mar baixava e já cobria menos de um quarto da esfera. Noah dobrou abruptamente a folha contendo a runa e soltou um longo suspiro enquanto estava deitado no chão com os braços abertos. Sinto que minha cabeça está prestes a explodir. Minha visão parece confusa e até pensar faz a dor aumentar. Aterrorizante, esse tipo de treinamento é aterrador. E eu me sinto tão sonolento também. Algumas batidas soaram na porta de seu quarto. Noah amaldiçoou um pouco em sua mente, apenas para sentir novamente um aumento de dor que o fez amaldiçoar novamente. Ele se levantou primeiro encostado no chão e depois nas paredes e finalmente abriu a porta. A figura de Lily apareceu do outro lado da saída com um rosto radiante, carregando 2 livros antigos e uma maleta. Alguns guardas levaram isso para o prédio. Eles disseram que o vice-capitão mandou-o. Interrompeu-se ao ver o estado do filho. Ele parecia incrivelmente cansado. Seu rosto estava pálido e seus olhos semicerrados e completamente vermelhos. Ela notou como ele estava usando a porta como apoio para se manter de pé. Ela rapidamente pulou sobre ele e colocou o ombro abaixo de sua axila como apoio. Ela então se moveu em direção à cama gritando: "O que aconteceu com você? É o William, certo? Ou são os guardas? Vou falar com o capitão agora mesmo. Vou." Antes que ela pudesse terminar de desabafar, Noah se sentou na beirada da cama e levantou a mão para impedi-la de gritar mais do que isso. Sua cabeça doía muito, mas ele se obrigou a falar porque sentiu a necessidade de explicar algo para sua mãe. "Mãe, não se preocupe. É apenas um treinamento especial que vai me tornar capaz de fazer mágica um dia. Exagerei um pouco porque foi a primeira vez que fiz isso, mas vou me sentir melhor depois de dormir um pouco. Não se preocupe, os guardas são legais comigo, eles não fazem nada contra a minha vontade." Lily parou de falar e olhou para o filho. Tocando seu cabelo preto e olhando para aqueles olhos azuis gelados, ela se sentiu aquecida pela semelhança de Noah com ela. Ela então se sentou ao lado dele e o abraçou acariciando sua cabeça. "Este meu filho é tão teimoso. Sua precocidade só é superada por sua determinação." Olhando para o garoto em seu abraço,
Ela observou como seus músculos eram cuidadosamente definidos e o grande número de calos em suas mãos. Um pouco de orgulho por um filho tão trabalhador a invadiu e então ela desfez o abraço e o colocou à sua frente, as mãos cruzadas em seus ombros. Ok, não vou fazer nada, mas você deve prometer ter mais cuidado. Não quero mais ver você nesse estado lamentável. E não trabalhe muito. Lembre-se que o descanso também faz parte do processo de treinamento. E não se atreva mais a pular o almoço, senão haverá consequências. Você me entende, jovem? Noah sentiu-se extremamente caloroso ao ouvir essas palavras. Mas seu foco estava em outro lugar. 2, e isso é só até onde eu posso ver. Ele estava contando os novos sinais de violência no corpo de sua mãe. Era um hábito que ele adquiriu ao ver o primeiro aparecer em Lily, na hora que ele havia pedido uma professora. Ok, mãe, eu prometo, vou ter cuidado. Noah disse enquanto forçava um sorriso. Lily olhou para ele por algum tempo e então se levantou deixando os livros e a maleta que carregava sobre a cama. Tenho que ir agora. Vou pedir aos criados que tragam uma grande refeição para você. Lembre-se sempre que sua saúde é o mais importante. Enquanto você estiver vivo, você pode fazer qualquer coisa. Ela então beijou Noah na testa e depois de um último olhar para ele, ela saiu da sala. Noah continuou olhando na direção em que sua mãe foi, o sorriso desaparecendo de seu rosto e seus olhos injetados adquirindo uma frieza que raramente mostrava aos outros. 324 visíveis até agora, papai está aumentando sua proporção. Ele só veria RHYS entrando e saindo do quarto de Lily aleatoriamente, nunca uma vez que seus olhos foram para o filho dele. Parece que só posso praticar a energia mental à noite ou minha mãe pode ver os efeitos posteriores, não quero preocupá-la. Enquanto o frio o envolvia, a dor em sua cabeça continuava, mas ele a ignorou totalmente. Passei cerca de 4 horas no mar da consciência. Provavelmente posso ficar mais tempo se me forçar, só tenho que entender a taxa de recuperação com uma noite de sono. Ele olhou pela janela e viu que provavelmente ainda eram 5 ou 6 da tarde. Então ele mudou sua atenção nos livros para o seu lado. Estilo sabre gêmeo e forjamento dos 7 infernos, aparentemente meu mestre quer que eu me acostume com o tratamento mesmo que ele odeie tanto. Ele primeiro pegou o livro que descrevia o estilo do sabre e começou a lê-lo, ignorando a dor que causava em sua cabeça. É de fato uma arte marcial completa e o uso da respiração parece um pouco mais fácil do que com a técnica do punho da cobra. Para ativar o verdadeiro poder da arte marcial, era preciso mover a respiração de acordo com um ritmo e padrão específicos e depois sincronizar essa manipulação com o movimento corporal correto. Eu realmente não posso treiná-lo agora, pois pode fazer mais mal do que bem, mas amanhã de manhã com certeza vou começar a praticá-lo. Ele fechou o livro e abriu o estojo. Dentro dele havia um sabre curto. Sua qualidade parecia superar a que ele roubou do pátio de treinamento. Que belo sabre! William está realmente levando essa coisa de mestre a sério. Então ele deu uma olhada no livro contendo o método Forging of Seven Hells. Enquanto isso, uma farta refeição composta de arroz e carne de frango chegou. Noah repassou as informações contidas no livro enquanto comia. Um pouco de náusea devido à forte dor de cabeça surgiu em seu estômago, mas ele se forçou a comer mesmo assim. O Mad Doctor se juntou e fundou pelo menos 12 cultos para fazer seus experimentos em métodos de nutrição corporal. Os cultos eram responsáveis por prover crianças menores de 13 anos para que ele pudesse fazer experiências com elas. Ao final do processo, foi criado o método dos 7 infernos, mas a taxa de mortalidade só baixou de 99% para 85% sem considerar as sequelas que o tratamento causava nos espécimes. Noah parou de ler vendo que a noite havia chegado e ele se sentia completamente esgotado. É melhor eu dormir, amanhã começo a treinar com os sabres gêmeos e provavelmente começarei com a energia mental no final da tarde. Será que amanhã terei alguma mudança em relação ao treino de hoje? Pensando que ele colocou os livros ao lado de sua cama e o sabre de volta no estojo e foi dormir. Na manhã seguinte Noah acordou de madrugada, as primeiras luzes do dia o perturbaram.
Ele saiu da cama e estava pronto para ir lavar o rosto quando parou no lugar. Eu nunca tinha sido perturbado pela primeira luz do dia antes. Ele entrou em seu mar de consciência focando no centro de seu cérebro. Quando sua figura semi-transparente abriu os olhos, pôde ver que o nível do mar voltou ao nível original da metade da esfera. Então, uma noite de sono é suficiente para reabastecer metade do mar. Vou testar novamente no final da tarde para saber quanto tempo aguento o treino. O que ele não sabia era que, por ser um transmigrador, sua mente era muito mais forte do que a de um garoto comum de sua idade. No geral, sua idade mental era de cerca de 35 anos e os eventos de suas duas vidas contribuíram para fortalecer ainda mais sua mente, para que pudesse suportar olhar para a runa por muito mais tempo do que qualquer jovem. Se uma criança de 10 anos olhasse para a runa Kezir por 4 horas seguidas, sua mente iria quebrar. Quando ele se aproximou de uma tigela de água e lavou o rosto, estremeceu um pouco. A água parecia mais fria do que o normal. Por que a água está tão fria? Ele perguntou a um criado que passava apontando para a tigela. A serva colocou a mão na tigela e olhou para Noah com uma expressão confusa. A água está na mesma temperatura de sempre, jovem mestre. É possível que você tenha pegado um resfriado? Quer que eu chame a madame? Noah ficou um pouco surpreso com a resposta dela, mas então pensou em algo. É possível que meus sentidos tenham ficado mais sensíveis com apenas uma sessão de treinamento? Isso não deve ser tão rápido, certo? Não, tudo bem, continue com seu trabalho. Dispensou a criada e foi tomar café da manhã. Vou perguntar ao mestre quando vir. Agora devo me concentrar no estilo sabre duplo. Ele voltou para seu quarto, abriu o livro de artes marciais e pegou os 2 sabres. Ele fazia a mesma coisa que fazia sempre que um guarda dava a ele uma forma marcial ou uma técnica. Fechava-se em seu quarto e praticava até que aqueles movimentos se tornassem um hábito. Desta vez, porém, ele encontrou dificuldades em manejar 2 sabres ao mesmo tempo. Acho que é muito mais difícil se acostumar com isso, como o mestre disse. Só posso praticar mais até poder usar esses movimentos em uma luta real. Assim, seu dia passou. Noah saiu de seu quarto apenas para almoçar e passou o jantar lendo Fording of Seven Hours fechado em seu quarto. Quando sentiu que havia digerido já era noite. Ele fechou o livro e tirou a runa Kezir de sua roupa. Como seu bem mais importante, ele sempre o manteria com ele. Ele olhou para a runa em sua cama e continuou até que o nível da água dentro de seu mar de consciência caiu abaixo de 1/5 da esfera, então ele dobrou o lençol. Algumas náuseas passaram por ele, mas ele as reprimiu com os olhos fechados até que passassem. Só então, ele olhou pela janela para entender quanto tempo havia passado treinando. Cerca de 4 horas novamente, mesmo atingindo meu limite absoluto. Parece que praticar o dia todo tem seu preço na mente, caso contrário, estou confiante de que poderia ter aguentado por cerca de 5 horas. Mesmo tendo atingido o limite que seu corpo suportava, cerca de 1/5 da esfera, ele permaneceu no mar da consciência pelo mesmo tempo da noite anterior. Acrescentou outra pergunta à lista das que deveria fazer ao seu mestre assim que o visse. Se amanhã de manhã eu acordar completamente bem também, vou continuar como fiz hoje. Treinar o dia todo é cansativo e essa dor de cabeça terrível é desanimadora, mas eu aguento. O que é um pouco de suor e dor se comparado com o poder? Reafirmando sua determinação, ele se deitou na cama completamente exausto tanto no corpo quanto na mente e dormiu profundamente. Pela manhã, Noah acordou de madrugada novamente, assim que percebeu a luz em sua janela. Verificando que tudo corria bem em seu mar de consciência e que, exceto por algumas dores nos membros, ele havia se recuperado completamente, ele optou por repetir as mesmas ações do dia anterior. Ele treinou de manhã até o meio da tarde no estilo sabre gêmeo, leu a Forja dos 7 Infernos enquanto jantava e digeriu e praticava com a runa Kezir durante a noite até que seu corpo estivesse prestes a vomitar. Assim chegou o dia de seu encontro com William.
Na mesma sala espaçosa da semana anterior, Noé estava sentado de joelhos olhando para seu mestre em pé na frente dele. Esperava que William terminasse o bocejo antes de pedir que esclarecesse algumas de suas dúvidas. Mestre, desde que comecei a treinar minha energia mental, posso notar a luz da manhã através da janela durante o sono. Além disso, tudo parece mais frio ou mais quente do que costumava ser e tenho certeza de que posso ouvir alguns servos sussurrando em outros quartos se me concentrar o suficiente. Noah nunca relaxou naqueles dias e as mudanças em sua percepção tornaram-se cada dia mais evidentes. William ficou um pouco surpreso quando ouviu isso pela primeira vez, mas então se lembrou de como seu discípulo era teimoso quando se tratava de treinamento. Ele pensou que deveria impor mais limites em seus hábitos de treinamento antes que Noah se machucasse devido à exaustão. Parece que você praticou muito na Runa Kezier. Lembro que quando comecei a praticar minha energia mental aos 15 anos, não conseguia continuar por mais de 2 horas antes de desmaiar. Lembro que o capitão me chamou de gênio raro. Haha, não se preocupe, conforme você cresce, sua barreira mental se solidifica e se torna mais resistente, permitindo que você treine por mais tempo. Noah estava sem palavras, olhando para seu mestre com os olhos arregalados. William fez uma expressão orgulhosa e pensou: sim, isso mesmo, seu mestre é um gênio. Você está se comparando comigo agora, certo? Um leve sorriso estava em seu rosto ao pensar que finalmente havia obtido algum respeito do garoto. Espere, ele está dizendo que desmaiou apenas depois de 2 horas? Um gênio raro, ele? Qual é o duplo de um gênio raro? Talvez pelo fato de minha mente já ter passado por outra vida ela possa ser considerada como uma mente totalmente formada, então posso treinar pelo mesmo período de tempo de homens adultos ainda com 10 anos de idade. Não é o mesmo que dizer que, desde que eu não relaxe, ninguém da minha idade jamais me alcançará? A boca de Noah ficou um pouco seca e então ele engoliu em seco. Tentando desviar o foco da conversa das horas de treinamento, questionou William sobre mais uma de suas dúvidas. Quanto você gastou, mestre, para memorizar a primeira runa? O sorriso de William cresceu e disse com um sorriso orgulhoso: cerca de 6 anos, mas poderia ter feito em 5 se não fosse o capitão sempre me mandando em missões. Então, se eu continuar assim, posso me tornar um mago de nível 1 em 3 anos. Talvez o processo seja mais lento devido ao meu Dantian ainda não formado, mas é extremamente bom. Noah já queria largar essa conversa com seu mestre e voltar para seu quarto para treinar, ele estava ansioso para entender como era lançar feitiços mágicos. William abandonou sua pose orgulhosa e olhou para ele sorrindo. Você treinou no estilo sabre gêmeo também, certo? Sim, mestre. Noah respondeu, lembrando-se do principal motivo de sua vinda naquele dia. Você quer me mostrar? Sim, por favor. Mestre, não pegue leve comigo. Noah se levantou e pegou 2 sabres de treinamento da parede atrás dele. Não se preocupe, eu não vou. William disse, colocando a mão esquerda atrás das costas e levando a direita ao peito, o lado da mão apontando para Noah. Imediatamente, a atmosfera na sala mudou. A atmosfera ficou mais pesada, Noah se sentiu um pouco sufocado. Ele olhou para a expressão severa no rosto de seu mestre e engoliu em seco, então soltou um longo suspiro e ficou em uma posição de ataque com ambos os sabres apontando para a frente. Ele é forte, muito mais forte do que qualquer guarda que já enfrentei e eles já são mais fortes do que eu. William estava imóvel, ele nem parecia respirar. Ele olhou fixamente para a figura de Noah esperando por seu movimento. Ele não vai me subestimar como Mickey. Os olhos de Noah ficaram cheios de resolução. Portanto, só posso avançar e ver como vai ser. Uma vez decidido, Noah não perdeu mais tempo. Ele avançou, em um momento ele estava na frente de William visando um corte duplo horizontal. Um baque alto ressoou em sua mente. Hercules, qual é o sentido de empunhar 2 sabres se você usa os 2 para atacar um oponente de quem você não sabe nada? Noah se viu no chão, com o ombro esquerdo doendo.
Nem viu o ataque dele. De novo. Guilherme ordenou. Noah se levantou apontando com o braço direito e voltou para a posição de ataque. Então ele avançou novamente, mas fez uma finta antes de entrar no alcance de ataque de William e torceu para a esquerda cortando com seu sabre direito. O esquerdo foi mantido imóvel para cobrir sua cabeça. Baque. Uma finta só pode funcionar se sua capacidade de realizá-la superar a capacidade de seu oponente de ver através dela. De novo. Desta vez, foi a perna direita que doeu. Noah sentiu ligeiramente algo depois de fazer a finta, mas foi muito rápido para ele reagir e acabou caindo novamente no chão. Assim foi o dia. Baque. Se você usar um ataque de salto em alguém mais rápido que você, estará apenas cortando seu caminho de retirada. Baque. Sempre que você tentar usar sua altura a seu favor, seu oponente fará o mesmo com sua peculiaridade. Baque. Apontar para o meu ponto cego foi inteligente, mas sou um cultivador. Não tenho pontos cegos porque posso sentir você claramente com minha energia mental. Baque. Estou quase emocionado com a sua perseverança, mas mesmo jogando seu sabre não vai funcionar. Baque. Você com certeza é teimoso, mas isso não vai te levar a lugar nenhum até que você entenda a lição de hoje. Baque. Desta vez William não falou, apenas olhou para o garoto cheio de hematomas à sua frente. Ele estava apontando com mãos e pernas trêmulas para o chão com seus sabres. Sua respiração irregular e todo o seu corpo cheio de suor, mas seus olhos ainda estavam olhando para William com fervor. E tosse. Sobre o que seria a aula de hoje? Perguntou Noah confuso. Diga-me, meu discípulo, o que você pode fazer contra um oponente mais rápido e mais forte que você não pode enganar? Noah baixou os olhos e pensou por um longo tempo, então ele respondeu com um tom questionador. Nada. William deu um meio sorriso suspirando baixinho. Bastante, mas não totalmente certo. A única coisa que você pode fazer é desistir. Você deve entender que às vezes você simplesmente não pode vencer, mesmo que coloque tudo em risco, não importa o quão injusto possa ser. Noah olhou para o sorriso de seu mestre. Ele não tinha nada a dizer, ele estava certo. Hoje eu queria fazer você entender isso e também treiná-lo um pouco, mas sua teimosia durou 3 horas, então é melhor encerrar o dia. Vejo você novamente em uma semana na mesma hora e no mesmo quarto. Agora vá descansar e não faça trabalhos que exijam seu corpo. E então, William saiu. A atmosfera relaxou e Noah não conseguiu mais segurar os sabres e caiu no chão. Ele tossiu algumas vezes e depois ficou de pernas cruzadas. Fuuu! Ele exalou fortemente com os olhos fechados e depois tentou retomar um ritmo normal de respiração. Um sorriso apareceu em seu rosto cansado. Ele é incrivelmente forte. Do início ao fim, nunca vi seus movimentos e apenas os senti um pouco. Esse material de energia mental é incrível, um cultivador é incrível. Eu me pergunto se ele seria capaz de parar uma bala do meu mundo anterior. Eu amo isso. Quanto mais vejo um cultivador, mais desejo me tornar um. Quanta força em um só homem. Uma mão para parar 2 espadas, uma mão para parar um dragão. Quero treinar mais, quero ficar mais forte, quero forjar minha vida com minha própria força. Quem se importa se eu morrer de novo? É a primeira vez que me sinto tão vivo em 2 vidas. Então, a imagem de Lily apareceu em sua cabeça e seu sorriso tornou-se mais complicado. Acho que primeiro devo resolver a situação dela, senão não vou ficar em paz. O sorriso desapareceu e ele abriu os olhos. A resolução estava literalmente saindo de sua expressão. De qualquer forma, preciso de força para fazer as 2 coisas, então meu curso de ação só pode ser mais treinamento. Levantou-se com dificuldade e voltou para o quarto. Ele comeu uma grande refeição e estudou ambos os manuais até depois do jantar, então continuou olhando para a runa Kezier. Na manhã seguinte, ele acordou com o corpo todo doendo, mas não se importou.
Ele cumpriu sua agenda com ainda mais paixão. De forma constante, mais segura, ele estava se tornando mais forte. Na semana seguinte chegou ainda mais cedo ao encontro com William. Desta vez, ele realmente teve que esperar que seu mestre viesse. Ao entrar na sala, olhou para o discípulo que o encarava com expectativa e não pôde deixar de balançar a cabeça. E aqui eu pensei que ele aprendeu alguma coisa da última vez. Ele bocejou brevemente e então pegou uma vara de madeira da parede atrás dele. Hoje vamos trocar defesa e ataque e vou apontar cada erro que você cometer ao acertar com isso. Ele apontou para a vara de madeira em suas mãos. Vamos, comece a me atacar. Noah rapidamente se levantou e pegou 2 sabres de treinamento. Então ele investiu diretamente contra William com seus sabres cruzados na frente dele. Baque. A ponta do bastão atingiu sua cabeça quando ele caiu para trás na guarda. Seu corpo deve estar mais agachado para usar esse tipo de carga para proteger toda a parte superior do corpo. Novamente. Noah tentou novamente com a mesma carga, mas seguindo o conselho de seu mestre desta vez. Baque. A vara atingiu o ponto onde os sabres se cruzaram e os empurrou de volta para o peito de Noah. Coloque um pouco de força nesses braços. Como suas armas podem protegê-lo se você deixá-las atingir seu corpo? E assim, Noah atacou novamente. Baque. O bastão atingiu o mesmo ponto de antes, mas desta vez Noah segurou e desviou o bastão entrando na guarda de William, mas quando ele estava prestes a atacar ouviu uma voz vindo de trás dele. Isso não foi ruim, agora tente com uma forma diferente. O William na frente de Noah havia desaparecido e reapareceu atrás dele. Noah olhou para a figura sorridente atrás dele e balançou a cabeça para reprimir qualquer pensamento de amaldiçoá-lo. Assim passou a manhã com William aperfeiçoando a técnica de Noah. Hoje foi bom, até semana que vem. Noah estava em um estado lamentável, mas desta vez conseguiu fazer uma reverência antes que seu mestre saísse da sala. Ele estava muito grato pelo tempo que William estava investindo nele, e naquele dia ele realmente fez um grande progresso. Ele mal podia esperar que 7 dias se passassem. A vida seguia pacificamente no anel externo da mansão Balvan. A única coisa peculiar era uma criança que ia ao prédio dos guardas toda semana. No começo, ele sempre saía do prédio cheio de hematomas, mas com o passar do tempo, os ferimentos em seu corpo diminuíram e uma leve pressão foi criada ao seu redor. Naquele dia, o mesmo garotinho foi visto de manhã cedo novamente enquanto marchava em direção ao prédio dos guardas. Já se passaram 2 aulas desde a última vez que fui atingido. Eu me pergunto se no sparring de hoje o mestre aumentará seu nível novamente. Desde a segunda aula, William continuou gravando as formas das artes marciais na mente de Noah. Após 3 meses de condicionamento, suas técnicas estavam quase perfeitas na execução, então seu mestre optou por elevar o nível do treinamento. Eles começaram a lutar livremente, já que William se segurava apenas para aumentar seu nível quando Noah conseguiu acertá-lo de forma consistente. Naquela época, porém, a condição já havia sido cumprida 2 vezes por Noah, mas seu mestre ainda não aumentaria seu nível. Entrando na sala de sempre, Noah ficou surpreso ao encontrar seu mestre sentado de pernas cruzadas no chão esperando por ele. Nenhum traço de sua sonolência habitual estava presente, pois ele estava olhando para um ponto fixo da sala com olhos vagos, provavelmente em pensamentos profundos. Mestre, você chegou cedo. Os olhos de William recuperaram o foco quando ele se levantou e olhou para seu discípulo com uma expressão complexa. Você pode usar o breath em seu estilo? Noah ficou surpreso com a pergunta. Como a respiração em seu corpo era limitada, seu mestre sempre o proibiu de liberá-la durante a luta ou em seu treinamento pessoal. A agenda de Noah estava sempre tão cheia que ele não conseguia encontrar tempo durante o dia para preenchê-la com a técnica de rotação do fogo-gelo. Seu mestre sabia disso, então ele decidiu proibir seu uso e deixá-lo se concentrar em nutrir o corpo da criança. Como tal, Noah apenas o manipulou durante seu treinamento, sem nunca liberá-lo. Hoje, porém, as coisas pareciam diferentes. Acho que posso,
Mesmo que nunca tenha usado em uma luta real, devo pegar o jeito em algumas tentativas. Por que isso? William deu um leve sorriso quando um pouco de calor vazou de sua expressão. Durante esses meses ele começou a entender melhor seu discípulo. Ele sempre sorria e falava aparentemente sem pensar muito, mas sabia como as coisas realmente eram. Noah era implacável, ele tratava seu corpo e mente como um pedaço de metal sendo forjado. Se o corpo não se dobrasse, ele o martelaria até que o fizesse, não importa quanta dor ele sofresse no processo. Se sua mente fosse fraca, ele a aqueceria até que seus efeitos reverberassem no corpo, causando uma constante sensação de náusea. Ele sabia o quanto Noah treinou e quão determinado ele estava em sua busca pelo poder, então William não pôde deixar de dar à luz algum tipo de afeto e até respeito por ele. Esse garoto diz que pode fazer isso em algumas tentativas. Ele sabe quanto geralmente leva para fazer isso? Que pena, se a posição dele fosse diferente ele poderia ter levado as coisas devagar e ter um futuro brilhante. Com seu talento e perseverança é só uma questão de tempo até ele me superar. No entanto, os caras do círculo interno nunca permitirão que alguém de fora da família se torne muito forte, especialmente alguém que possa ter motivos para se vingar deles. A expressão complicada no rosto de William ficou mais evidente quando ele exalou um suspiro. Você sabe quanto tempo se passou desde nosso primeiro encontro? Noah pensou um pouco e então a compreensão caiu sobre ele. Ele estava tão absorto em seu treinamento que se esqueceu da passagem do tempo, mas quando seu mestre fez a pergunta, ele entendeu. Isso mesmo, quase 6 meses se passaram e seu progresso com energia mental já ultrapassou o padrão que estabeleci para você. Na próxima semana começaremos o tratamento, então a respiração em seu corpo não é mais tão útil. É melhor começar com a verdadeira arte marcial para ter algumas vantagens se você conseguir sobreviver na próxima semana. A expressão de Noah ficou séria. É verdade que chegou a hora, a vida que eu estava vivendo era perfeita demais para continuar, quase me esqueci que todo o meu treinamento será inútil se eu não empurrar meu corpo para o próximo nível. Pensando nisso, ele foi até a parede de sempre para pegar 2 sabres enquanto olhava para seu mestre com resolução. Não há motivos para perder tempo então, certo mestre? O leve sorriso no rosto de Noah foi um golpe desferido na mente de William. Ele realmente não se importa com a morte. Ele balançou a cabeça para reprimir o pensamento e pegou o bastão de madeira de sempre e apontou para Noah. Então venha para mim como sempre fazemos, mas desta vez tente misturar alguns ataques de respiração na luta. Você deve ser capaz de fazer 3 ou 4 deles antes que a respiração em seus braços se esgote. Ao ouvir essas palavras, Noah não esperou mais. Ele rapidamente investiu contra William com o corpo agachado tão baixo que parecia que ele cairia no chão a qualquer momento. Quando seu mestre entrou em seu alcance de ataque, ele empurrou ambos os sabres em um uppercut diagonal infundindo respiração de acordo com as instruções da arte. No entanto, seu timing foi um pouco errado e o resultado foi apenas um simples uppercut duplo que William bloqueou facilmente posicionando seu stick na horizontal. Quase, de novo. Noah correu novamente, desta vez em uma posição de corte cruzado, mas o resultado foi o mesmo de antes. Concentre-se! Você pode fazer seus formulários quase perfeitamente e eu sei que você pode mover sua respiração de acordo com as instruções, você só precisa sincronizá-los. William sabia que o processo de sincronização não era tão fácil como ele dizia, mas queria aumentar a pressão sobre seu discípulo. O único pensamento em sua mente era como aumentar as chances de sobrevivência de seu discípulo. Ele queria aumentar seu manuseio da respiração mesmo um pouco antes do tratamento. Desta vez, Noah não correu imediatamente para atacá-lo, mas fechou os olhos para aguçar sua mente. Seu único pensamento tornou-se o ritmo do estilo sabre gêmeo. Quando abriu os olhos, estava pronto para o último ataque. Ele lentamente exalou e então investiu contra William com um golpe horizontal. William assentiu mentalmente e recebeu seu ataque. Um pedaço de madeira caiu no chão, era metade do pau nas mãos de Guilherme. William olhou espantado para o sabre colocado em sua garganta. Isso!
Isso é uma execução perfeita. Eu apontei para ele amassar levemente o bastão. Eu nunca imaginaria que ele poderia cortá-lo com algumas armas contundentes. Noah percebeu a situação em que se encontrava e rapidamente retraiu seus sabres. Um pouco de suor estava em seu rosto e costas. Aparentemente usar uma arte marcial sincronizada com Breath era muito mais cansativo do que parecia. Sinto muito, mestre. Eu não sabia que poderia realmente cortá-lo. Felizmente me contive no último momento. William pigarreou e tocou o local onde o sabre estava no momento anterior. Não. Não se preocupe, está tudo bem. Você acha que seu mestre é tão fraco que um mero discípulo poderia machucá-lo? HMPH. Eu tenho um corpo de nível 3. Você acha que uma arte marcial de nível 2 alimentada com sua pobre respiração pode realmente? Ele teve que se interromper ao ver Noah apontando para sua garganta. Uma gota de sangue estava caindo lentamente de lá. Seu discípulo miserável, não seja tão presunçoso sobre isso. Noah não pôde deixar de rir um pouco quando viu seu mestre perder a calma, mas então William se acalmou e olhou sério para Noah. Noah entendeu que era hora de suas últimas instruções antes da próxima semana, então ele ouviu atentamente. Na próxima semana não suba as escadas para este andar, mas espere no fundo delas, te encontro lá. Farei o tratamento em outro lugar. Afinal, os gritos de uma criança não são os sons mais felizes de se ouvir. Noah engoliu em seco ao ouvir a palavra gritos, mas depois se concentrou novamente. Ele já havia decidido colocar sua vida em risco. Se você sobreviver, provavelmente passará uma semana acamado para que seu corpo se acostume com seus novos acupontos, então lembre-se de informar sua mãe sobre isso. Na véspera do tratamento não pratique nada, e estou falando sério aqui. A única coisa que você pode fazer é descansar e ler o tomo sobre a Forja dos Sete Infernos. Sua condição deve estar no auge quando você passar pelo processo. William olhou novamente para Noah, sorrindo desta vez. Agora vá, aguce ainda mais sua mente, se puder. Semana que vem é vida ou morte.